Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer agora aos meus muitos amigos e irmãos que estão também conectados com a gente lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Isso mesmo, @Falando de Bíblia Oficial, que é uma página coligada com essa aqui do YouTube, do nosso canal aqui. E o meu irmão João Pedro, de São Paulo, me mandou uma pergunta um tanto interessante, porque ele percebeu que na sua igreja, onde ele faz parte, alguns rapazes e moças que estão indo para a faculdade começaram a se desviar das verdades de Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, que a Bíblia foi escrita por homens, e aí a gente dá uma risada, não podia ser escrita pelo elefante, pelo macaco, pela arara, pela onça pintada, pelo dinossauro, né? Tinha que ser escrita por homens, afinal, Deus usaria os homens para falar com outros homens. E a pergunta do João Pedro é: como acreditar que a Bíblia é inspirada se há tantas inclinações e arrazoados humanos na mesma? Como acreditar que a Bíblia é inspirada se há tantas inclinações e arrazoados humanos na mesma? Sim, meu querido irmão. Há momentos em que Paulo apóstolo, porque foi levantado por Deus para ser o doutrinador da igreja, ele vai dizer: digo eu e não o Senhor. Ele tinha moral para falar. O camarada foi levantado por Deus, teve muita resistência da igreja de Corinto ao seu apostolado. Ele teve o marco do seu ministério, aquilo que foi dito por Deus pela boca de Ananias, quando foi lá dizer para ele, após ele ficar cego, o quanto ele deveria padecer pelo nome de Cristo. E eu acredito, irmão João Pedro, que muitos de nós, se ouvíssemos as mesmas palavras que Paulo ouviu, eles desistiriam da fé. Pegou a visão? Porque o evangelho hoje, para essa galera, é algo muito favorável, bonitinho, prazeroso, que não tem problema. E o evangelho que não coloca a nossa vida em perigo, a nossa fé que não é testada e apurada pela adversidade, irmão, tá pegando. Mas a Bíblia, ela é inspirada. Foram 40 homens, 40 autores, de diferentes épocas e de diferentes regiões que escreveram a respeito das coisas de Deus. Por exemplo, a teologia moderna, ela tem dificuldade de acreditar em Adão, mas negando o primeiro Adão, eu nego a Cristo e nego toda a raça humana. Pegou? A galera adora falar, porque a ciência diz, a filosofia. Irmão, a Bíblia não é um livro de ciência, ela não tem essa prerrogativa de dizer para você algo científico. A Bíblia não é um livro filosófico, ela é a palavra de Deus. E eu sei que existia um outro texto aqui que eu poderia usar, como Paulo instruindo a Timóteo, mas eu vou usar o de Tito, falando-se de Bíblia, capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Versículo 14 do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. 15. É o texto-chave. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Você já ouviu alguém dizendo assim: eu não vou na igreja, eu não preciso ir na igreja, eu bebo a minha cerveja, eu pago meu imposto em dia e eu temo a Deus. Eu falei: tá bom, se você teme a Deus, por que você não vai comungar com o corpo que ele estabeleceu?
Se você diz temer a Deus, por que você está fora da comunhão? Agora, um problema que o João Pedro coloca para nós é a nossa falta de preparo com os nossos adolescentes e jovens para eles chegarem na faculdade. Porque lá, dentro dos movimentos de ideologias que alguns estão baseados, a primeira coisa que eles fazem é, com um discurso doce, bonito, rebaixar a Bíblia e dizer que a Bíblia não tem nenhum valor. Eu sei, irmãos, que muitas vezes entender a ideia de um oriental dentro da premissa daquilo que o Espírito inspirou, porque ele também tem que falar do maneirismo da sua época, do que está acontecendo à sua volta. Por exemplo, é muito difícil você entender o Apocalipse por causa das figuras de linguagem, por conta dos protestos de João contra Roma, pelas coisas futuras que ainda hão de acontecer. E aí, não é só João, não, lá no Apocalipse, não. São vários outros contextos. A Bíblia é um tanto que complexa e a gente aceita por fé. Não é todo mundo que tem a sua vista retirada as escamas delas para acreditar na palavra de Deus. Agora, negar a sua inspiração, negar a sua eficácia, negar o seu poderio, é o primeiro livro impresso no mundo. É o livro mais vendido no mundo. É o livro que fala das coisas passadas e fala das coisas futuras muito melhor que o Jornal de Amanhã, como dizia o Billy Graham. A Bíblia é como o Jornal do Dia. E é muito mais forte como o Jornal do Dia, porque o Jornal do Dia muitas vezes passa as notícias que já caducaram. Agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que a Bíblia é um livro de regra e de fé para nós cristãos. Para o ímpio há uma complexidade, até que ele entenda que isto aqui é de fato Sagradas Escrituras. Agora, para os puros, como disse Paulo, tudo é puro. Mas para os que são contaminados, infiéis, nada é puro. Aí ele começa a dizer que não, porque a Bíblia não estava querendo dizer bem aquilo ali, não, mas o contexto daquilo ali é racista, não, porque a Bíblia é machista, não, porque é... Irmão, para de palhaçada. Teve gente que foi implicar por que Deus se apresentou como figura masculina, como pai. Ah, mas ele poderia ter se apresentado como mãe. Aí tem a briga católica, porque Maria, mãe de Deus. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, quanta confusão. E tem horas, meu irmão, que tem coisas que você vai ler aqui que são tão complexas que você vai ter que aceitar pela fé. E tem gente que diz assim, não, porque no grande dia Deus, ele há de nos contar os seus mistérios. Deus não vai perder tempo se justificando com você não, querido. Está escrito, creia. Está escrito, coma pouco que coma muito, mas que coma-se. Aceitando ou não, essa é a nossa regra de fé. Toda a Escritura é inspirada para corrigir, para edificar, para redarguir. Agora, o nosso problema é que a gente aceita mais o discurso filosófico, o discurso científico, do que a Bíblia. E muitas vezes, só para a gente entender, a ciência diz que falta um dia no espaço. Quando Josué orou e o sol parou, e aí a gente entra numa confusão, só para provocar você, que gosta de ciência. Porque eles estão olhando para uma situação que o sol está lá no seu lugar. E tudo que está na órbita está em movimento. E tudo é sustentado pelo poder de Deus. Quero ver como é que você me explica que o sol está parado lá naquele lugar. As estrelas que a gente não conhece, Isaías 40 diz que ele as conhece pelo nome, chama uma a uma, e elas se apresentam como um grande exército, até aquelas que não conhecemos. A gente fica nessa briga, se a Terra é plana, se a Terra é um globo, a Bíblia diz que ela é cadeira para Deus sentar. A gente precisa entender um pouquinho mais da Bíblia, irmão. E aí a Bíblia vai dizer
que por 23 horas e 20 minutos, o sol esteve retido, enquanto Josué estava na batalha. Depois, o sinal de Deus para um determinado rei foi que a sombra do relógio de Acais voltaria a tantos graus. E isso equivale a 40 minutos. Ou seja, 23 horas e 20 minutos com mais 40 minutos, 24 horas. Enquanto a ciência está procurando lá, a Bíblia já tem aqui pra gente. E ela não é um livro de ciência. Irmão João Pedro, muito obrigado por essa pauta. Eu vou voltá-la aqui outro dia, dentro de um podcast. Porque a gente precisa se preparar. E está muito firmado naquilo que cremos. Porque senão seremos atropelados por aqueles que têm a sua ideologia para rebaixar a Bíblia e para distorcê-la. Deus abençoe o seu povo. Que você que está indo para a faculdade, está caminhando para fazer uma boa formação, para melhorar o seu currículo, que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde o seu ouvido, que você vá com a sua fé inabalável, faça a sua graduação, faça o seu doutorado, faça o seu mestrado, sua pós-graduação, e que você seja muito bem sucedido, cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Muito obrigado aqui ao João Pedro, aos demais irmãos, e daqui a gente segue os nossos vídeos falando de Bíblia.